Eu quero conversar hoje e o tema que me veio ao coração é salvo por um nudes. E para embasar isso, eu queria ler a Bíblia no Evangelho de Gênesis. Evangelho quer dizer boas novas. Eu vim trazer uma boas novas. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, e versículo de número 10, diz assim: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Essa é a história da criação. Deus havia feito o homem. O homem vivia no Éden, nu. E todos os dias a Bíblia diz que Deus descia para falar com o homem na viração do dia. E o homem nu. De repente a gente tem um episódio que diz que Satanás, ele possui uma serpente, o adversário possui uma serpente. E a serpente diz à mulher que o fruto a qual ela não poderia comer era desejável a dar entendimento, que era a árvore do conhecimento. E é bem interessante que tudo que Deus faz, Ele coloca segundo como é no céu. Ele diz para Moisés fazer uma réplica do céu e mandou Moisés fazer o tabernáculo. E quem conhece o tabernáculo, ele era um lugar onde havia o pátio, onde ficava todo mundo, ou o átrio. E aí tinha uma separação, que era o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes. E tinha uma outra separação numa tendinha, que era o lugar santo dos santos, onde Deus se manifestava e entrava o sumo sacerdote. Segundo alguns historiadores, dizem que o sacerdote entrava com as suas vestes, com um monte de sininho em volta, com uma corda amarrada, e de repente, se ele não tivesse adequado para estar ali, ele morreria. Isso não está na Bíblia, mas histórias contam isso. E é interessante que o céu é assim, e ele fez assim na terra, porque a Bíblia diz que ele fez um jardim no Éden, não é jardim do Éden. Então existia a terra, que a gente pode dizer que era o pátio, o átrio. Existia o Éden, que a gente pode dizer que é o lugar santo. E existia um jardim no Éden, que a gente pode dizer que é o santo dos santos, onde Deus se manifesta, onde Deus se manifestava. Então o homem existia no santo dos santos, o homem vivia em Deus, o homem existia em Deus. Então Deus era a origem do homem. E aí Satanás vem e ele faz o seguinte: ele não tira Deus da história, ele só muda Deus de lugar. Porque por Deus ser a origem do homem, o homem fazia o que ele tinha que fazer. Só que ele diz assim: ei, escute, não. Primeiro você precisa fazer. Primeiro você precisa comer, para depois você ser igual a Deus. Então o que ele faz? Ele tira Deus da origem e coloca Deus no desejo. Então o homem existia em Deus e por isso ele fazia. Agora Deus sai da origem e Deus vai para o desejo. Então agora o homem quer fazer para ser. E aí então ele erra e ele fica com medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, e a Bíblia diz que Deus é amor. O homem existia em Deus e agora o homem saiu de Deus. E quando Deus aparece, fala: onde você está, Adão? Adão fala: eu ouvi a sua voz e tive medo. E aí Deus diz assim: ei, então você não está em mim. Porque eu sou o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo, você não está mais em mim. Você está em outro lugar, você está na mentira. E é interessante que esse pensamento permeia a gente até hoje, porque hoje nós vivemos basicamente com medo. Medo de perder o emprego, medo de perder um romance, medo de perder a vida nesse trânsito louco, nessa loucura, medo do comunismo, medo da ditadura, medo de tudo. A gente vive permeado pelo medo. E o Evangelho veio para nos... Olha que interessante. O homem errou. E quem foi atrás dele foi Deus. E aí agora o homem, escondido, ele percebeu que ele estava nu. Então ele pega uma folhinha de figueira. E aí surge a primeira religião. A primeira religião chama folha de figueira. A palavra religião vem religar, e religar o homem com Deus. E aí então, o homem pega uma folhinha de figueira para se apresentar diante de Deus. Ele fala assim: puxa, eu preciso me religar a Deus. E a primeira religião chama folha de figueira. E ele vem com aquela folhinha, disfarçando, ó. E quando ele chega,
Deus olha aqui e fala, meu Deus do céu, rapaz, você tá viajando. Esse negócio não vai te proteger, eu vou ter que te pôr pra fora do Éden. E isso aí vai murchar, isso aí vai vir o sol. Aí Deus olha pro lado, quando ele olha pro lado, quem tá ali do lado? Um cordeirinho. Tinha nada a ver com a história, comendo capim quietinho, ó. Mé, mé. Ele olhou e viu aquelas lã viçosa, bonitinha, falou, já sei. Matou o cordeirinho que não tinha nada a ver com o negócio. Pra fazer roupa, pra cobrir o pecado do vagabundo que tinha vacilado. Aí a história que a gente ouve, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aí, então, o pecado estava dentro do lugar santo dos santos. Ele matou o Cordeiro, vestiu o homem e colocou para fora. Tirou o pecado de dentro. Tirou o pecado de lá. E aí é o seguinte, olha que interessante. E é bom que a Bíblia, ela tem história, ela tem contos que alguns interpretam por lúdicos, outros por reais. Mas o interessante é que ele é vivo e a gente pode interpretar. E eu tenho uma mente de Cristo. Eu quero fazer uma analogia. Olha que loucura. A primeira vez, a primeira coisa, o primeiro sentimento que o homem teve quando se afastou de Deus foi o medo. Porque ele disse que estava nu. E aí então ele vem e cria um subterfúgio com a folha de figueira para tentar se aproximar de Deus. E Deus fala, não. Escute, eu te criei porque eu quero me relacionar com você. Você não precisa fazer nada. Eu quero me relacionar. Já que você errou, essa folhinha não vai te ajudar. Ele matou o cordeiro. Falou, não, eu resolvo também o seu problema do erro. Eu resolvo isso. Porque o homem estava nu. E nessa nossa tecnologia, nessa nossa modernidade, a gente mudou a folha de figueira. Só que a gente ainda continua arrumando subterfúgios para falar com Deus. Porque a gente não tem coragem de entrar nu na presença dele e ser quem a gente é. A gente precisa de subterfúgios para entrar na presença dele. Como se ele não soubesse quem somos. Parece que a nossa felicidade, ela está do lado de fora e não dentro. Parece que eu vou ficar feliz quando eu alcançar aquilo que eu não tenho.